Olá, alunos da Escola Bíblica Quadrangular da Igreja do Jardim Adorado, paz seja convosco. Estamos aqui com a primeira videoaula nossa, retomando aí os estudos da Estação Roxa. Estamos aprendendo aí sobre a Bíblia. E hoje nós vamos falar aí sobre a lição de número 6, que se encontra na página de número 41. A gente vai falar sobre a Bíblia, a bússola do discípulo. Então, página 41 da lição 6. E é claro, antes de nós partirmos aí para a lição, quero que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos e ore juntamente comigo para que o Espírito Santo de Deus nos conduza nesse estudo, nos conduza nesse aprendizado neste momento. Deus, eterno Pai, Todo-Poderoso, graças lhe damos, Senhor, por estarmos reunidos, não juntos, mas sabemos que à distância podemos fazer isto também. Pai, neste momento vamos iniciar mais uma aula da Escola Bíblica Quadrangular. E neste momento, Senhor, pedimos a Tua bênção, pedimos, Senhor, para que venha conduzir toda esta aula. Espírito Santo, nos conduze e nos abra, Senhor, o entendimento e as nossas mentes para que possamos compreender a Tua palavra. E que a Tua palavra, Senhor, venha não só aprendermos somente, mas que possamos ser praticantes desta palavra. E assim crescer na graça, no conhecimento e em busca de sermos homens e mulheres perfeitos para podermos trabalhar na Tua obra e viver de forma cristã de verdade. Pai, é no nome do Senhor Jesus que eu abençoo a cada aluno e a cada um que estiver assistindo a este vídeo, Pai, desta aula da Escola Bíblica. Que eles possam ser alcançados pela Tua palavra, Pai. E que esta palavra gere frutos, frutos que permaneçam. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos por este momento e por esse início desta aula, Pai. Em nome de Jesus, amém. A lição número 6, na página 41 da sua apostila, ela vai dizer assim, o texto bíblico. Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Nesta aula de hoje nós vamos aprender sobre a questão da Bíblia ser uma bússola para nós que somos discípulos de Cristo. No sentido de que ela realmente vai nos nortear em todas as áreas das nossas vidas. Vamos lá para a página 42. Página 42 diz assim. A maturidade espiritual de um crente está no grau de expressão de sua fé, da sua esperança e do amor em seu coração. Olha só, a maturidade espiritual de um crente. E eu queria que você, ao falarmos de maturidade espiritual, você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo 3,16. Vamos lá comigo? 2 Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo ao Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Está até aqui, ó. Eu estava aberto, estava lendo. Que diz assim, nós lemos muito esse versículo durante o estudo da palavra de Deus. E ela vai nos dizer assim. Se você está procurando ainda, pausa o vídeo, procura, achou, retoma o vídeo e lê com a gente aqui. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a gente está falando que a Escritura ela é inspirada por Deus. E nesse sentido, ela serve para o quê? Eu fiz um acréscimo à nossa aula aqui. Ela vai falar sobre essa questão da maturidade espiritual. A Bíblia ela é necessária para nós, para que possamos ter maturidade espiritual. Então, olha só. Nós vamos ter a Bíblia útil para o ensino. Por que ela é útil para o ensino? A função da Bíblia é nos instruir sobre Deus e sua vontade. Então, é um ensino que vai pressupor tanto o aprendizado intelectual, o conhecimento, como também prático. Então, a Bíblia ela vai ter duas nuances para o ensino.
Vamos lá? A Bíblia ela vai nos instruir sobre Deus e sua vontade. E também no sentido intelectual, conhecimento, como também prático, mudança de comportamento. Então a Bíblia, irmãos, ela é uma bússola para o discípulo no sentido de ensino, para você que possa saber qual é a vontade de Deus, qual é o desejo de Deus para que todos nós, a gente sabe que a palavra vai nos dizer que o desejo de Deus é que todos se salvem. Então, o objetivo de Deus é que nós alcancemos a vida eterna em Cristo Jesus e a obra que Cristo fez. Então, a Bíblia ela é útil para o ensino, para que possamos aprender de forma intelectual, através do conhecimento mesmo, realmente, e como prática. A Bíblia, ela não é somente um livro para que possamos conhecer, saber, mas é um livro para que possamos conhecer, saber e praticar. Tiago vai nos dizer, né? Não sejais somente ouvintes da palavra, mas praticantes. Então, nós temos que ser praticantes da palavra de Deus para crescermos na questão de maturidade espiritual. Tá certo? Então, nós temos o ensino e nós vamos ter aí que a Bíblia ela é útil para a repreensão. Repreensão. Então, a Bíblia ela é útil para isso, para a repreensão. E que sentido? A Bíblia ela serve para apontar, para expor, expondo o erro e o pecado. É que tá. A Bíblia expõe o erro e o pecado do homem. Só que é claro que ela faz isso para que possamos alcançar a estatura de varões, né, de homens e mulheres perfeitos. Então ela faz isso, expõe o erro e o pecado para sermos tratados. Esse é o objetivo. Para que possamos ser tratados em relação ao pecado e aos nossos erros. E a Bíblia vai apontar muitas questões, moralidade sexual, gula, entre tantas e outras nuances a respeito da sua palavra, da palavra de Deus, identificando, expondo o pecado e o seu erro, mas confrontando você para a mudança, tá certo? E também nós temos mais um aqui. A Bíblia é para a educação na justiça. Vamos lá? Educação na justiça. Você vai me falar assim, o que seria educação na justiça? Ensinar o caminho certo e fortalecer o aprendiz para que prossiga nele. Então, a função da palavra de Deus, ao ter educação na justiça, é para permanecer no caminho, certo? Vamos lá, né? Permanecer no caminho e ensinar o caminho certo. Aí eu faço aquela pergunta para os irmãos. Eu sei que a resposta vai ser aí você. Qual é o caminho que a Bíblia nos aponta? Qual o caminho? Jesus. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a Bíblia, ela sempre vai nos levar e nos apontar para Cristo e vai nos instruir, né, educação na justiça, que vai significar uma educação para que possamos fazer o que é certo e caminhar
no caminho certo. E ela vai dizer assim, para que o homem de Deus seja perfeito. Olha só, hein? Vamos colocar aqui embaixo. Seja perfeito. Vou colocar dessa forma, porque a gente sabe quando a Bíblia está dizendo homem, ela não está se referindo só ao sexo masculino, mas ela está nos apontando à humanidade. E quando o homem, ela fala que para que o homem de Deus seja perfeito, ela está falando no sentido para que o Filho de Deus, que somos nós, tenha seu caráter moldado e se torne cada vez mais semelhante a Cristo. Então o objetivo é que nós tenhamos nosso caráter moldado, certo? Caráter moldado e se tornar cada vez mais semelhante a Cristo. Esse é o propósito. Ele não está falando num sentido perfeito de santinho, etc. Não, ele nos aponta isso. Caráter moldado, se tornar cada vez mais semelhante a Cristo. Vai nos remeter que Paulo, né? Inclusive essa carta de Timóteo é uma carta escrita por Paulo e nos escritos paulinos ele mesmo vai dizer: sede imitadores de Cristo. O modelo perfeito, o modelo de estatura de homem perfeito é Cristo. Então nós devemos imitá-lo nas suas condutas e na sua forma de ser. Então esse é o quadro. Vou deixar para vocês aqui, ó. Se você quiser pausar para escrever, tá bom? Aí você pode pausar. E eu vou continuar porque eu vou ter que apagar o quadro, tá certo? Para falar sobre a questão de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a palavra de Deus vai nos dizer sobre isso, tá bom? Eu vou apagar aqui, porque como é um adicional, não está na apostila, vocês possam anotar, né? Estudar mais a fundo na sua casa. Aí vai dizer, então, habilitado para toda boa obra. Habilitado para toda boa boa obra. Então, habilitado para toda boa obra. A palavra ela vai nos dizer no sentido que o Filho de Deus tenha sua conduta moldada, como a gente falou anteriormente, e seja capaz de fazer o que é certo e o que é bom. Então, nós temos que estar habilitado para toda boa obra no sentido de fazer certo. Além disso, fazer certo e o que é bom. E termos que ser o quê? Habilitado em boa obra. Semelhança de Cristo. Isso que na verdade vai nos remeter. Semelhança de Cristo. Ou seja, todo verdadeiro discípulo de Cristo vai imitar a Cristo em suas atitudes. E isso é estar habilitado para toda boa obra. É você fazer o que é certo, fazer o que é bom, andando conforme a palavra de Deus. E se você prestar atenção, a palavra de Deus ela vai te ensinar, ela vai te apontar o pecado, ela vai te educar para caminhar no caminho que é Cristo. Ela vai te moldar para você se tornar semelhante a Cristo. E você vai estar aí sim habilitado para fazer o que é certo, fazer o que é bom e ter a semelhança de Cristo. Essa é o cerne de ser, da palavra de Deus ser a bússola do discípulo. E o resumo é o quê? Deus usa a sua palavra
para todo esse processo que nós lemos de João 3,16, a fim de que nosso caráter e nossa conduta se tornem semelhantes aos de Cristo. Essa é o cerne central quando a gente lê João 3,16. Mas a nossa apostila aqui ela vai dar continuidade falando em várias áreas da vida do discípulo, as tomadas de decisões conforme a palavra de Deus. E continuando, ela diz assim, na página 42. Na igreja primitiva, o cânon do Novo Testamento ainda não estava formado. A orientação básica da igreja emergente eram os escritos do Antigo Testamento e os ensinos orais de Jesus transmitidos pelos apóstolos. Desde o início, houve o cuidado de fazer da palavra de Deus uma bússola para a vida da igreja e dos crentes em especial. Então, nós sabemos que a igreja primitiva ela usava o Antigo Testamento como a sua Bíblia. Só que é fato, né? A Bíblia sendo o Antigo Testamento para a igreja primitiva era porque, querendo ou não, o Antigo Testamento são profecias que nos remetem a Cristo e acontece naquele período no Novo Testamento. A palavra se cumprindo, as profecias a respeito de Cristo se cumprem naquele tempo. E os ensinos orais de Jesus eram o que norteava os apóstolos. Mas é claro, Deus viu a necessidade de haver-se um livro, que se chama a palavra, para que as pessoas não pudessem distorcer aquilo que Jesus ensinou e aquilo que a palavra verdadeiramente nos aponta. Então, a igreja primitiva se norteava nisso. E as cartas que Paulo vai escrever, as cartas que alguns apóstolos vão escrever, Deus inspira eles para escrever, para nortear a formação doutrinária da igreja. Isso a gente vai ver mais à frente, tem aí aqui na apostila, nós vamos estudar ainda as epístolas paulinas, epístolas gerais, tá? Essas cartas que os apóstolos nos deixou para nortear a igreja. Então, os apóstolos faziam essa forma, os escritos do Antigo Testamento e os ensinos orais de Jesus. E desde o início, houve o cuidado de fazer da palavra de Deus uma bússola para a vida da igreja e dos crentes em especial. Lucas até vai escrever que as pessoas, em Atos 2,42, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, a palavra de Deus ela foi a base da fé cristã ensinada e vivida por aqueles crentes. Vamos lá, primeiramente, vamos lá sobre a bússola da vida pessoal. A Bíblia constitui-se no manual pessoal de vida dos que temem a Deus. Ela é indispensável à vida do crente e deve ser lida, meditada e examinada cuidadosamente. Então, em todas as situações de vida do crente, a Bíblia vai orientar com eficácia em suas decisões e motivações. Vamos lá. Primeira área que Deus vai falar e tratar na Bíblia, sobre a vida física. É isso mesmo, aquele tópico 1 na página 43. Como crentes, Deus nos fez mordomos, isto é, administradores da nossa vida física. E por isso devemos administrá-la com responsabilidade e amor. Sabendo que teremos de dar conta a Deus pela nossa mordomia. Quando a gente fala na questão de mordomia, na apostila vai dar um exemplo de 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 12 a 20. Mas Deus fala nessa questão de mordomia das nossas vidas, não só na área da vida física, mas também na área financeira. Inclusive a financeira. Nós temos que ser bons administradores do nosso dinheiro. Entendeu? Então temos que ser bons administradores do nosso dinheiro, tá certo? E nós temos que cuidar do nosso corpo. A Bíblia vai nos dizer, em 1 Coríntios 6, que nós temos que cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E por ser templo do Espírito Santo, também o que nós fazemos nesse corpo físico reflete com certeza na morada do Espírito Santo. Então, Deus deu leis e formas para que possamos cuidar do nosso corpo físico. E também nós temos o tópico 2 sobre a questão da vida intelectual. E eu acho interessante essa frase aqui.
Nossa vida intelectual precisa ser alimentada diariamente com a palavra de Deus para livrá-la da futilidade e da vaidade. Lembra que eu tinha falado no sentido que a palavra de Deus ela é útil para o ensino? Conhecimento intelectual é o que entra nesse tópico da vida intelectual de uma pessoa, de um discípulo de Cristo. E nós temos que o quê? Ter o conhecimento da palavra de Deus para que quando nós tivermos conhecimentos contrários à palavra de Deus, saber desse conhecimento contrário, ok, podemos sim. Só que a diferença é que nós não podemos tornar isto como algo nosso, como a nossa razão, mas refutar pela palavra de Deus. Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus para que nós não possamos ser enganados, não só na questão religiosa, nas formas que a palavra de Deus, que às vezes falsos profetas vão querendo enganar as pessoas, mas em tudo que for voltado à sociedade. E o interessante que aqui vai nos dizer que a questão da intelectualidade moderna, ela vai conduzir a intelectualidade do mundo, ela vai conduzir o homem, querendo ou não, ao pecado, ao erro contra Deus. Mas nós temos que ter uma mente controlada pelo Espírito Santo, que é lá em Gálatas 5,16. E assim, nós deixando o Espírito Santo controlar a nossa mente, nós vamos aceitar o padrão bíblico para a manutenção e proteção da vida intelectual. Aí só com o Espírito Santo é que vamos conseguir ter essa mente intelectual blindada contra seitas, heresias, tudo que for contrário à palavra de Deus e termos uma vida cristã crescente. Então, irmãos, nós temos que deixar o Espírito Santo nos controlar e fazer como Romanos 12 vai nos dizer, né? Que a gente não deve se conformar com este mundo, mas mas transformar pela renovação da nossa mente. Então, a nossa mente ela é muito importante, porque o que nós pensamos, nós fazemos. Então, no que a gente está pensando? Na palavra de Deus? No que Deus pode proporcionar a nós? Então, nós temos que também cuidar da nossa vida intelectual e a Bíblia nos ensina a ter uma vida intelectual. E também vida sentimental. Quem disse que a Bíblia não cuida disso? Cuida, com certeza. A Bíblia ela vai nos nortear a como nós temos que manifestar nossos sentimentos em relação até a nós mesmos, aos nossos familiares e às demais pessoas. A Bíblia vai nortear se você deve casar ou não, se você está apto para casar ou não. Ela vai nortear em tudo isso, desde até de um namoro até um casamento e uma vida no lar, que é o que eu vou falar aqui, ó. Tópico 2, a bússola da vida social do crente. Nós temos também vida social, além de nós mesmos, vida pessoal. E a gente tem aí a Bíblia norteando a gente na questão do nosso lar, da nossa casa. Deus criou e estabeleceu o primeiro lar, a primeira família. Nós sabemos através aí de Adão e Eva que Deus instituiu isso. E Deus, instaura então a família como uma instituição. A primeira instituição da sociedade é a família e o primeiro ministério de um homem e de uma mulher vai ser a família. Um está ligado ao outro. E a Bíblia vai ensinar a respeito do homem e a mulher na sua vida conjugal, principalmente. Em Efésios 5, dos versículos 22 a 33, nós temos esse norte, para a família cristã, para o casamento. A palavra de Deus vai dizer: pais, não irriteis vossos filhos. Por um lado, a Bíblia também vai dizer: filhos, honre seu pai e a sua mãe, que isso é um mandamento com promessa. Os dias são prolongados na terra. Aí nós vamos dizer: maridos, ame a sua esposa como você ama a si mesmo, como você cuida do seu corpo. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Aí já gera uma discussão. Mas quando a Bíblia diz submissa, é no sentido de entender que ele é o sacerdote do lar, que ele é que tem que cuidar do lar,
prover o lar e a responsabilidade é do homem. E cabe à mulher ser suporte ao homem. Estar lado a lado, né? No sentido de o homem manda, a mulher fica quieta, obedece. Não. Num casamento, a Bíblia vai nos ensinar que tem que haver união, algo mútuo, decisão mútua. Então, um dos textos de Efésios vai nortear sobre o lar, mostrando como a Bíblia é a bússola do discípulo. E também no mundo secular, a Bíblia vai nos ensinar que não somos deste mundo, mas temos que estar neste mundo. João, no capítulo 17, Jesus mesmo na sua oração sacerdotal para todos os crentes vai dizer: Pai, não os peço que os tires do mundo, mas que os livre-os do mal. Então, Jesus naquele momento estava dizendo assim, é necessário estar no mundo. Estamos aqui, mas em compensação, né, a gente sabe que nós não podemos ser influenciados pelo mundo e pela sua cultura. O crente, com certeza, vai ter que trabalhar, estudar, enfim, vai ter colegas de classe, colegas de trabalho, toda essa gama. E a gente sabe que a Bíblia vai nos ensinar que temos que ser testemunho perto dessas pessoas. Você pode ter amizade com pessoas que não seguem a palavra de Deus, mas, todavia, você não pode, perto deles, deixar os seus princípios, os seus valores, mas, através dos seus princípios e valores, mostrar a diferença para eles. E isso serve até como um testemunho do poder do Evangelho para cada vida. E nós temos aí, no mundo do trabalho, a gente sabe que Deus determinou o trabalho para o ser humano, lá em Gênesis, né? Do suor do seu rosto comerás o seu pão. Então, Deus institui o trabalho e aqui na apostila fala assim, pelo trabalho é que se alcança a prosperidade material e a prosperidade deve vir acompanhada de uma profunda vida espiritual. Porque não adianta nada você ter riquezas, mas não ter Cristo. É ser pobre, não ter Cristo. Então, o ganho honesto do dinheiro e a fidelidade a Deus trarão bênçãos materiais e espirituais. Inclusive, falando do mundo do trabalho, quero que você abra a sua Bíblia aí. Você pode fazer o mesmo esquema que eu te dei o toque. Eu falo, você pode pausar, procurar e depois você lê junto comigo. Provérbios 10:4 vai nos dizer sobre as questões do trabalho. Eu estou até falando esses versículos e mostrando, apontando que realmente a Bíblia ela é uma bússola. Ela vai nos falar a respeito, né, de várias áreas. Ela vai nos nortear, ela vai realmente nos conduzir para sermos habilitados para toda boa obra, para que possamos ser cada vez mais semelhante a Cristo. Então, mundo do trabalho, Provérbios 10:4 diz assim: o que trabalha com mão remissa empobrece, ou seja, quem trabalha relaxadamente. Com a mão dos diligentes vem a enriquecer-se, ou seja, aquele que trabalha com todo afinco, ele enriquece. Então, isso vai nos remeter que no Novo Testamento, porque eu li agora uma passagem do Velho Testamento, a gente vai ver no Novo Testamento, em Efésios 6, dos versículos 5 a 8, tá? Se você quiser, você pode ler depois, Efésios capítulo 6, versículos 5 a 8, que nós temos que trabalhar como para Deus e não aos homens, honrando os nossos chefes, honrando aqueles que nos instruiu para trabalhar, para aquele serviço, trabalhando como a Deus. E a recompensa, se não vir dos homens, vai vir do próprio Deus. Então, nós temos até Provérbios 12:11, acho muito interessante, que diz assim: o que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. Então, é suor do trabalho mesmo, é correr atrás e fazer a sua parte. E a Bíblia vai nos ensinar a respeito disso no mundo do trabalho, né? E nós temos aí, é claro, a Bíblia, né, como bússola para a vida espiritual do crente, que é o tópico número 3, na página 44. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior é o amor. Está lá em 1 Coríntios
13:13. Então nós vamos falar agora sobre as virtudes da vida espiritual do crente. Vou até apagar aqui. Vou deixar o habilitado para a gente se nortear. Vamos lá. Isso é só os acréscimos, né, que nós vamos tendo na aula. E na questão espiritual, nós temos aí essas 3 virtudes. Primeira delas, amor. Vou fazer assim para dividir, né? Virtudes. Amor. Fé. E a esperança. Certo? Então essas são as virtudes cristãs, né? As virtudes indicadas como base para uma vida espiritual amadurecida, ou seja, habilitado para toda boa obra. Maturidade espiritual. Então, a vida cristã, se não tiver esses elementos, né, elas se tornam insípida e carnal. A fé descreve a confiança na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a razão da nossa fé. Está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2. E a esperança baseia-se na certeza de nosso relacionamento presente e futuro com o Senhor Jesus. O amor é mais profundo, pois tem a ver com o nosso relacionamento pessoal, não só com Deus, mas com nossos semelhantes. O amor é a manifestação do nosso comportamento como crentes em Cristo. A Bíblia é clara quando mostra que o amor é a coisa mais importante para a vida espiritual do cristão. Enfim, é o sinal de maturidade que se manifesta entre todos. Então, é necessário para a vida cristã essas 3 virtudes. São as bases da vida cristã. Inclusive, fé e amor estão inclusos no fruto do Espírito. Então, olha só. Em 1 Coríntios 14:1, ele vai nos dizer assim: segui o amor. Ou seja, é um imperativo. É uma ordem, seguir o amor. Que vai indicar um modo de viver. Então, o cristianismo, ele precisa do amor. Que, inclusive, Jesus morreu e ressuscitou por amor. Para dar a salvação a todos os homens, a toda a humanidade. Então a oferta de salvação está disponível a toda a humanidade. E foi por amor. E o caráter, né, o que eu posso dizer assim, uma característica do discípulo de Cristo é o amor. Amar. João vai nos dizer que aquele que ama a Deus que não vê, a pessoa, se ela diz que ama a Deus que não vê, mas não ama o irmão a quem vê, este é mentiroso. Porque como você vai amar quem você ama quem não vê, mas quem você vê, você não está amando. Então, Jesus enfatizou muito o amor. É fundamental que, inclusive, no fruto do Espírito, o amor, ele é o primeiro tópico no fruto do Espírito. E quando a gente fala de amor, não tem como a gente amar a Deus sobre todas as coisas se não amar o próximo. Um anda com o outro, tá? Nessa virtude cristã. E todo o Novo Testamento vai nos nortear a respeito do amor. E temos aí também a questão da fé. Olha só aqui. Para Paulo, a fé é a primeira virtude. Para o apóstolo Paulo, tá? Então seria fé, amor, esperança. E ela se destaca na Bíblia como manifestação daquilo que cremos. O autor aos Hebreus, a carta aos Hebreus, afirmou que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente tem que ter o amor, mas a fé, ela é primordial. Aonde está baseada a sua fé? Em Jesus? Se for em Jesus, você tem que ter amor, porque o discípulo de Cristo ama.
E não tem como a gente não expressar essa fé, né? A gente precisa ter a fé, a gente precisa crer no que nós estamos lendo da palavra de Deus, no que Deus nos falou, das promessas de Deus. Isso é virtude para a base cristã. Precisamos da fé. A fé é necessária para que possamos ser salvos. Nós temos que crer na obra que Cristo fez na cruz. E assim, temos o amor. E depois do amor temos a esperança, ou seja, a esperança ela vai nos remeter à salvação. A Bíblia está falando da esperança de salvação, tá? A esperança produz estabilidade doutrinária, isto é, produz firmeza na fé. Então você precisa da esperança para ser fortificado na fé. Porque a esperança é no sentido do que a Bíblia me aponta. A Bíblia me aponta que sou salvo mediante a fé em Cristo Jesus e que o meu futuro está guardado. Eu tenho uma cidade celestial me esperando. A cidade quadrangular me espera. A nova Jerusalém me espera. Então, a esperança do futuro e do presente também, porque o presente é que nós aguardamos a volta de Cristo. Nós sabemos que se cremos que Ele morreu e ressuscitou, e a igreja até hoje chegou aonde chegou pela pregação do seu nome, óbvio, Ele vai voltar. Então isso fortifica a nossa fé. E automaticamente a fé e a esperança andando juntas tem que gerar o quê? O amor, que vai ser a característica do discípulo de Cristo. Por isso que a gente falou nesta aula da lição 6. A Bíblia é a bússola do discípulo, porque ela nos vai guiar em todas as áreas das nossas vidas, pessoal, social e também espiritual, nos remetendo ao amor, nos remetendo à fé, nos remetendo à esperança, tanto no agora, tanto no porvir, tanto no futuro. Então, a Bíblia vai nos remeter a tudo isso. E nós precisamos o quê? Estudar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, meditar, como nós lemos no começo da aula em João 3, 2 Timóteo 3,16, para que possamos ser, por isso que eu nem apaguei, habilitado para toda boa obra. Por isso que ele vai dizer para Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que saiba manejar bem a palavra da verdade. Então, nós precisamos estar habilitados para toda boa obra, fazendo o que é certo, o que é bom, tendo a semelhança, o caráter de Cristo em nossas vidas, um caráter que ama, um caráter que tem esperança, um caráter que tem fé. E assim, sermos habilitados para toda boa obra, porque a Bíblia vai nos ensinar, vai nos repreender mostrando pecado, mostrando nossos erros para que possamos consertar, vai também, além de nos repreender, vai nos educar na justiça, ou seja, no caminho de Cristo, no caminho que a palavra, que ela mesma vai nos apontar, que é Cristo, andando conforme a palavra. E também nós vamos ser perfeitos no sentido de caráter moldado, e nós vamos estar preparados para toda boa obra. Fazer o que é certo, fazer o que é bom e termos a semelhança de Cristo. Então, irmãos, essa foi a aula de número 6 de hoje aí da nossa Escola Bíblica Quadrangular. Quero agradecer a todos aí que assistiram até o final. Não sei quantos minutos deu, A câmera woman, que é a minha esposa, falou que já deu aí uns 40 minutos. Então quero agradecer a você por esses 40 minutos, E vamos orar, agradecer a Deus por mais essa aula, E por tudo que nós aprendemos, que nós possamos meditar nisso, ser habilitado para toda boa obra. Esse é o objetivo da palavra de Deus, que sejamos semelhantes a Cristo. A Bíblia vai nos remeter a Cristo, tudo vai nos remeter a Cristo. Amém? Quero neste momento que você curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar agradecendo ao Senhor por esta aula. Glorioso Deus e eterno Pai, graças lhe damos, Senhor, por mais uma aula da nossa Escola Bíblica Quadrangular. Que o Senhor possa abençoar, Pai, a todos aqueles que estiveram conosco nesta aula. Que eles possam, Senhor, pegar todo esse aprendizado que a Bíblia vai nos apontar que ela é a nossa bússola, que ela é o nosso manual,
o nosso manual de fé e conduta para que possamos sermos santos como o Senhor é santo, para que possamos ser habilitados para toda boa obra e para que possamos ser imitadores de Cristo, ser semelhantes a Cristo, com o nosso caráter moldado, transformado, não de forma humana, mas de uma forma espiritual pela Tua palavra. E que possamos, Senhor, através deste ensino, sermos praticantes da Tua palavra, porque ela vai nos remeter à prática. A Tua palavra é prática. A Tua palavra não é somente intelecto, mas é reação, ação para que possamos tomarmos decisões e para que possamos ser transformados e termos nossa mudança de comportamento. Por isso, meu Deus, neste momento eu abençoo a todos os nossos irmãos da Escola Bíblica Quadrangular, os nossos irmãos da Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Dourado. Abençoe-os, Pai, e que eles possam, em nome de Jesus, a cada dia crescer na graça, no conhecimento, Pai, na unção e no poder do alto, e que eles possam ser, Pai, obreiros aprovados, que eles possam ser trabalhadores da Tua obra aprovados, manejando bem a Tua palavra. E que em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, em breve nós possamos nos encontrar novamente, pessoalmente, nossa aula presencial. Mas enquanto isso, agradecemos pelas ferramentas e estratégias que o Senhor nos dá para que possamos aprender a Tua palavra. É no nome do Senhor Jesus, Pai, que nós oramos e agradecemos agora, Pai, proclamando a Sua bênção sobre todos esses que assistem este vídeo. Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe e paz seja convosco. Amém.